Alô, alô, agora sim, muito boa noite para todo mundo que está acompanhando mais uma live aqui no Papo de Música pelas Quadras do Samba. A tela de transmissão estava errada, a tela de transmissão estava com meus convidados da semana passada. Hoje, meus convidados são muito especiais também. Eu vou conversar, deixa eu já chamar ela para a roda, que daqui a pouquinho eu apresento direitinho. Chega para cá, Marilda Santana e Leonardo Bruno, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Fabiana, boa noite a todos, todas e todes. E para mim será um prazer ter esse papo de música com vocês. Oi, Fabiane, prazer estar aqui com você. Adoro o teu trabalho, parabéns pelo teu trabalho aí em defesa da música. Tamo junto nessa. Muito bacana estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer estar com a Marilda. Não nos conhecemos pessoalmente, mas vai ser um prazer estar aqui dividindo essa roda com ela. Quero dizer, Léo, que eu também sou fã do seu trabalho há muito tempo. Estou muito feliz dessa oportunidade da gente estar, mesmo numa tela, sendo apresentados. Marilda, eu sou apaixonada por você desde que eu li o seu livro sobre a Axé Music. Isso já faz uns 10 anos. E eu estou muito feliz e honrada de estar aqui conversando com vocês dois. A gente tem hoje também a colaboração da Poli, que é a nossa intérprete de Libras, para que esse nosso bate-papo chegue para mais gente, para que mais pessoas a consigam acompanhar essa conversa, que na verdade é literalmente uma conversa, porque a gente vai falar de samba e carnaval, já que esse ano a gente não teve carnaval, mas samba a gente sempre tem. E aí eu queria vou começar apresentando a Marilda Direito, que ela é cantora, ela é atriz, ela é escritora, ela é doutora em ciências sociais, mestre em artes cênicas, tem doc, tem pós-doc, ela é o que eu quero ser quando crescer, gente. Resumindo, é isso. E ela é autora de vários livros, mas eu vou citar aqui 2 livros que eu acho muito interessantes. O primeiro é As Bambas do Samba, Mulher e Poder na Roda, a gente vai falar bastante sobre esse livro, e também As Donas do Canto, o sucesso das estrelas intérpretes no Carnaval de Salvador, que é um outro livro que eu quero falar bastante aqui também. E o Leonardo Bruno, para eu apresentar ele direito, ele é jornalista, escritor, roteirista, ele é autor de 3 livros fundamentais para quem gosta de samba: Zeca Pagodinho, Deixa o Samba Me Levar, Cartas para Noel, Histórias da Vila Isabel e Explode Coração, claro, Histórias da Vermelho e Branco, da Tijuca, do Salgueiro. Eu quero começar perguntando para a Marilda. Marilda, já que eu falei que eu te conheço há um tempo, graças a um livro que fala da Axé Music, eu queria te perguntar qual é a diferença. Eu não vou te perguntar quem veio primeiro, se foi o samba baiano ou o samba carioca, não, para não te deixar em maus lençóis. Mas eu queria saber. Eu queria que você explicasse para a gente a diferença, bem didaticamente, para que um leigo, né, entenda, do samba carioca para o samba baiano. Bem, na verdade, a diferença, eu acho que é mais uma questão fonográfica, eu diria, né? Quando as grandes, né, sambistas, quando há o êxodo, né, o final dos povos escravizados que migram para o Rio de Janeiro, né, e que se localizam ali naquela região da Praça 11, ou seja, a pequena África da Tia Ciata, isso, de alguma forma, o samba foi com eles, né? Esse samba de roda do Recôncavo, né? A chula do Recôncavo, que tem mais de 60 tipos de chula. E dentro dessa perspectiva, o samba sempre existiu, né, na Bahia. Então, quando, na verdade, esse grupo, né, de ex-escravizados migram para o Rio de Janeiro e aportam nessa pequena África, ali já há uma troca de informações e experiências que vai se plasmar com esse samba, né, que fonograficamente se torna um samba carioca, mas que na sua origem, né, vem justamente, migra da Bahia, né, lá da região do Recôncavo, e que vai para o Rio de Janeiro e aporta nesse espaço, e a partir daí a indústria fonográfica coopta, obviamente, né, todas essas possibilidades e sonoridades que vai se transformando e que vira esse samba carioca, né? Mas esse samba carioca, ele, na verdade, eu digo sempre uma frase que eu acho incrível, né? Que o samba carioca, ele, na verdade, ele é fundado, vamos dizer, na Baía de Todos os Santos, e ele é divulgado na Baía de Guanabara. Então, ambas as Bahias, né, tanto a de Guanabara quanto a de Todos os Santos, são importantes, né, na concepção desse samba, né, o samba moderno carioca e o samba tradicional baiano, mas que ambos, né, se intercambiam, né. Ô, Marilda, você tocou aí numa questão importante, que é da indústria fonográfica. Qual a importância da indústria fonográfica para o samba? Qual foi a importância e qual é a importância hoje, na sua opinião? Bem, eu acho que tem coisas boas e ruins, né?
como toda a indústria, né? Se a gente for analisar assim de forma bastante profunda, né? A indústria fonográfica, o objetivo dela é colocar todos os rótulos, né? Rotular tudo aquilo que possa ser rotulado. Então, nesse sentido, quer dizer, quando o samba se torna gênero musical, né, porque o samba na Bahia, esse samba do recôncavo, ele não se constitui unicamente como gênero musical, mas sim como modus vivente, como vivendi, como um foco de resistência, de existência, de lazer e de labor. Então, são elementos constitutivos desse samba do recôncavo que não são, que são, de alguma maneira, são sínteses, e não é possível você dissociar uma coisa da outra, porque é uma experiência de vida, são vivências, são maneiras de viver, e cujo samba está ali presente, né? Então, nesse sentido, a indústria fonográfica, ela rotula, na verdade, o samba para dar conta de um mercado que estava surgindo e pululando, e também cooptado pelo próprio governo Vargas, que a gente não pode esquecer, não é? Que também transforma o samba enquanto uma referência de identidade nacional. Então, tudo isso são, como é que eu posso dizer, arranjos, né, socioculturais que a indústria fonográfica tem um poder de cooptação, assim como aconteceu com a própria Axé Music, né? E, por conta disso, vira rótulo, e esse rótulo, ele é para dar conta, entendeu? De um público que consome e que quer consumir a vida inteira, e, por conta disso, são necessários e importantes que criem esses nichos, essas caixinhas, mas que não dão conta do que a música é, porque a música transcende rótulos, né? Na minha opinião. Sim, sim. Ô, Léo, me diz uma coisa, tu é de Madureira, né? É berço do samba. Madureira, a gente tem duas escolas importantíssimas. Oi? Nascido em Madureira. Nascido e criado em Madureira, não é isso? Eu sou nascido em Madureira e criado em Vila Valqueire, que é um bairro do lado. Sim, eu ia falar que é a terra de Arlindo Cruz, mas eu não sei. É terra de Arlindo Cruz, né? Ou ele não nasceu em Madureira, só foi criado? Não, ele não nasceu em Madureira. Ele já teve pagode em Piedade, em Cascadura, ele teve ali sempre na região. Mas aí a escola de samba que ele escolheu foi o Império, embora o Arlindo seja de família portelense. É bom lembrar, o tio do Arlindo era da Portela, o avô do Arlindo era da Portela, mas ele acabou indo para o Império. Tá tudo em casa. Império e Portela, Fabi, é só parente. É impressionante. Tá tudo em casa. E aí eu imagino que você, cria de Madureira, dessa região de Madureira, tenha tido samba no berço, assim, canção de niná. Mas aí eu queria saber quando é que uma coisa que era diversão ou que, de certa maneira, era só um escapismo, um entretenimento de final de semana, se tornou trabalho, assim, se tornou, de alguma maneira, se profissionalizou. Uma coisa que era só entretenimento. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque quando a gente consegue trabalhar com alguma coisa que a gente ama, né? Porque eu poderia ter ficado com o samba, como é para boa parte das pessoas, só como hobby, e já seria maravilhoso, né? Ia para o meu trabalho e depois ia para o samba. Mas quando a gente consegue juntar as duas coisas, é sensacional, né? Então, assim, essa pesquisa que eu faço de samba, ou de livros que eu escrevo, enfim, tudo que se refere ao samba e que está ligado à minha profissão, me dá um prazer absoluto, assim. Eu me lembro, eu com 8 anos de idade, lá em Vila Valqueire, pedindo de Natal para os meus pais o disco de samba enredo das escolas de samba, né? Então, ninguém entendeu por que eu estava pedindo aquilo e me deram. Com 11 anos, eu fui para a Avenida ver pela primeira vez o desfile, e aquilo para mim foi muito marcante, né? Vocês imaginam o que é para uma criança de 11 anos ir para a Avenida e se deparar com aquele mundo ali, pra qualquer pessoa, né? Mesmo que a gente já esteja acostumada, Sapucaí é uma coisa à parte. É sempre uma experiência inesquecível, né? E para uma criança, para mim, foi muito marcante. Então, desde esse momento ali, entre 8 e 11 anos, foi o momento que eu defini essa paixão e depois não larguei mais, né? E quando eu entrei, e aí, enfim, durante a adolescência e começo da vida adulta, era apenas uma paixão, e quando eu viro jornalista, né, com 21 anos, aí eu começo de cara a já enveredar pelo rumo do trabalho com carnaval, da pesquisa. Aí fundei um site lá no Jornal Dia, o site chamado Dia na Folia. Depois fui fazer uma coluna semanal no Extra, chamada Roda de Samba. Depois entrei no Estandarte de Ouro, aí comecei a lançar os livros. Aí, ano passado, fui fazer os comentários na TV Globo. Então, tudo, né, acabou juntando aí a paixão com o trabalho. Aí a gente faz o trabalho com um sorriso no rosto. É uma maravilha, né?
Eu vou pegar um gancho que você falou, Léo, que você, com 8 anos, pediu disco do samba enredos das escolas de samba. Como que a Marilda falou sobre a indústria fonográfica? Vocês acham que o fato do samba enredo hoje não está tão popular? A gente só ouve falar de samba enredo em período de carnaval. Eu me lembro que quando eu era criança, setembro, outubro, a gente já estava lá, sendo martelada com os sambas enredos. Vocês acham que o fato da indústria não abraçar mais o samba enredo faz com que ele não seja tão popular quanto era na nossa infância, Léo? Foi interessante a gente falando sobre indústria fonográfica e estar com a Marilda, que escreveu o livro sobre axé, né? Porque eu estou lançando um livro esse ano, foi um dos livros que eu escrevi agora na pandemia, sobre compositores de samba enredo. Né? E aí, na verdade, é um livro que eu escrevi com Raquel Valença e com Gustavo Gasparani, somos 3 autores. E no primeiro capítulo, a gente faz meio que um panorama do samba enredo. E aí, ali, eu defendo a tese de que o axé, a explosão do axé, no começo dos anos 90, teve um impacto muito forte no samba enredo carioca. É interessante pensar nisso, porque... pensando um pouco na história da música de carnaval, né? Você falando de indústria fonográfica, a gente pensa um pouco nessa história lá do século passado. Na primeira metade do século passado, os grandes sucessos da música popular brasileira eram músicas de carnaval. Eram músicas lançadas para o carnaval, ali em dezembro, comecinho de janeiro. As músicas começavam a ser trabalhadas, explodiam no carnaval, aí ali tinha uma peneira, né, explodiam no carnaval e faziam sucesso o ano inteiro. Então, boa parte dos sucessos da música brasileira eram músicas de carnaval. A ponto de... Isso cresceu tanto que nos anos 50 você tinha uma média por carnaval de lançamento de 1.500 músicas. Então, assim, os cantores e compositores esperavam o carnaval para lançar suas músicas. Quando a gente chega nos anos 60, isso muda um pouco, porque o samba enredo começa a ser massificado. Né, o samba tem uma explosão de popularidade das escolas de samba, né, no Rio de Janeiro em especial, mas no Brasil como um todo, e as músicas de carnaval passam a ser os sambas enredo. Então, se você pegar as músicas de carnaval nos anos 70 e 80, são quase todas samba enredo. Né? Pega no Ganzê, Os Sertões, os sucessos dos anos 80, né? Liberdade, Liberdade, enfim, inúmeros sucessos são sambas enredo. Isso mata a música de carnaval. A gente ali nos anos 70 e 80, talvez a exceção seja o Vou Festejar da Beth Carvalho, né? E o Coisinha do Pai, mas assim, a gente não tem mais música de carnaval. Aí, nos anos 70 e 80, o samba enredo está no auge da popularidade. E quando chega da popularidade como música, e como música oficial de carnaval do Brasil, né? Era o samba enredo, a música de carnaval do Brasil. No começo dos anos 90, tem a explosão do axé. Né? Enfim, é o Canto da Cidade com Daniela Mercury, Marilda vai falar disso muito melhor que eu, e eu percebo um impacto muito grande na forma de fazer samba enredo nos anos 90, porque o que acontece? O samba enredo passa a disputar espaço nas rádios, nos programas de televisão, na mídia de forma geral, com o axé. Então a gente tem uma mudança no formato de fazer samba enredo, com uma tentativa de refrãos mais fáceis, empolgação, explosão. Né? O samba enredo deixa de ser aquele samba enredo para emocionar a avenida e passa a ser um samba enredo feito para pular. E acho que o Explode Coração é o grande exemplo disso. Né? Acho que é o momento em que o samba enredo consegue essa massificação nesse estilo, que é um estilo talvez um pouco mais parecido com o estilo do axé, e as escolas começam a tentar enveredar por esse caminho. Então, nos anos 90, a gente tem uma mudança muito grande na estética do samba enredo, e eu devo boa parte disso à concorrência com o axé. Uhum. Quer complementar, Marilda? Eu concordo com o Léo, eu acho também. E, além disso, tem também outra questão que é importante, além da indústria fonográfica, a própria Rede Globo também entrando aí como transmissora dos desfiles das escolas de samba, né? E a mudança para o sambódromo. Me corrija se eu estiver errada, porque eu não tenho esse traquejo, né, essa experiência dentro das escolas de samba. Entretanto, eu percebo, justamente com a aceleração do próprio samba, para poder dar tempo de todas as escolas desfilarem, tudo isso também é um processo que, de alguma maneira, interfere também na própria apresentação das escolas, né? No próprio processo de como o carnaval também se torna uma indústria, né?
Da Bahia, por exemplo, a Axé Music se torna um balcão de negócios. Eu acho que também as escolas de samba também se tornam um balcão de negócios nesse sentido. Então, são o quê? São carnavalescos, são socialites que se tornam rainhas de bateria, atrizes e tudo mais. Então, vira, na verdade, um balcão cuja visibilidade, né, que é a culminância no carnaval, mas que durante um ano inteiro se prepara para isso. Então, como você mesmo falou, Léo, quer dizer, a música de carnaval, que era uma música sazonal, ela se torna uma música anual, né? A própria Axé Music, ela surge no período do carnaval. Mas ao longo do sucesso que ela vai alcançando, né, junto ao lado da indústria fonográfica e de todos os outros meios de comunicação de massa, isso vai também modificando e transformando a maneira como essa música entra, entendeu, nas rádios, nos programas de televisão e na própria venda de disco. E com a Axé Music não é diferente, né? A Axé Music, com a criação da própria Central do Carnaval, que era justamente um grupo de empresários que administrava e dominava, né, os espaços que os trios desfilavam. Isso também é uma maneira de você, de alguma forma, trazer questões econômicas e também questões estéticas dentro do universo que é o carnaval, mas que transcende justamente um calendário específico do mês de fevereiro. Né? A prova disso são essas artistas como Daniela, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Carlinhos Brown e tantos outros que reverberam, né, a sua música para fora do período carnavalesco, né? Tanto que a Bahia se torna uma referência em carnaval fora de época e fora do Brasil. Então, são vários carnavais, tem um Carnatal em Natal, é o Carnaval de Fortaleza, é em Manaus. Então, todos esses estados, praticamente, eles começam a fazer carnaval fora de época, porque nem todos os artistas conseguem dar conta de, vamos dizer assim, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo no período do carnaval. Então, eles criam, né, grandes pool de blocos que levam esses próprios artistas, que também são empresários em sua grande maioria, é importante ressaltar que a grande maioria dos artistas de Axé Music gerenciam sua própria carreira, eles são gestores do seu próprio negócio, são donos dos trios, são donos dos blocos, donos... Daniela é dona dos seus fonogramas, que é uma coisa rara dentro da indústria fonográfica. Então, nesse sentido, eles se tornam empresários e artistas. E isso gera, né, uma visibilidade muito maior, né? E, além disso, também transcende esse rótulo de ser música do carnaval, ou para o carnaval, né? Vira música baiana, né? Só que a música baiana, ela não dá, a Axé Music não é só música baiana, né? Isso, na verdade, eu diria que é um reducionismo do que é a música baiana, né? Mas isso é um papo para outro momento. É muito interessante isso que você falou, Marilda. E aí eu me lembrei, quem não leu o livro, gente, vou falar aqui de novo, esse livro é muito, muito interessante. As Donas do Canto, Sucesso das Estrelas Intérpretes no Carnaval de Salvador. Quem não leu o livro, eu vou pedir para a Marilda explicar, já que ela já citou aí Daniela Mercury, né, Margareth Menezes e Ivete Sangalo, o que seria o canto barroco da Axé Music, Marilda? Explica para a gente que você fala isso no livro. Alguns teóricos e pesquisadores da música considerada clássica ou erudita, né, torcem o nariz quando eu trago esse conceito de barroco. Mas o barroco é uma palavra de origem portuguesa que significa pedra irregular. E dentro do universo, tanto da arquitetura barroca quanto da música barroca, a característica maior é o excesso, é a voluptuosidade, né? E nesse sentido, quando você escuta tanto a Axé Music, as músicas, e quando você está no carnaval e vê o trio elétrico, nada mais barroco do que aquilo. Então, assim, uma série de propagandas lá em cima, de gente dançando, da artista que está fantasiada, sabe, no início do carnaval ainda, né, dos foliões que carregavam, vamos dizer assim, pequenas, como é que a gente pode dizer, alegorias, pequenas alegorias nas mãos, com uma mamãe sacode, uma série de outros elementos que também provocava esse barroco. E as cantoras de Axé Music, quando elas cantam, observe que a música não tem pausa, né, assim, praticamente, né, então são vários comandos, como eu digo, né, os comandos das rainhas, né, então elas comandam a massa, mão para cima, para a esquerda, para a direita, agora todo mundo embaixo, agora todo mundo cantando comigo, o refrão, então não existe pausa, os arranjos, eles são carregados de sonoridade, com muito sopro, teclado, percussão, então é tudo ao mesmo tempo.
e nesse sentido provoca um punch, sabe? Provoca uma energia que é condizente com o próprio espaço do carnaval. Então, por isso, eu chamo de canto barroco, entendeu? Da Axé Music. Muito interessante. Você falou aí de música sem pausa e de canto barroco e de alegorias. Me lembrei de Zeca Pagodinho, porque uma roda de samba com Zeca Pagodinho é quase igual um carnaval em Salvador. Ô, Léo, quando é que você decidiu mergulhar na obra do Zeca Pagodinho, na vida e na obra do Zeca Pagodinho? Ô, Fabiane, o livro do Zeca foi um convite que eu recebi. O livro do Zeca faz parte de um projeto chamado Samba Book, né? Que é um maravilhoso. Saudade desse projeto. Saudade, né? Saudade desse projeto mesmo, porque ele tinha uma caixa, né, com um DVD maravilhoso com diversos artistas cantando a obra, né, do homenageado, tinha um Blu-ray, tinha um livro de partituras, enfim, um CD e uma discobiografia, né? E aí a Jane Barbosa foi escrever esse livro e me convidou, minha grande parceira Jane Barbosa, me convidou para escrever esse livro com ela. Então, nós lançamos esse livro dentro do projeto Samba Book em 2014, e é um livro que já veio com um formato, né, pré-definido, que era o seguinte, eles chamam de discobiografia, né? Então, cada capítulo é um disco daquele artista, né? Então, eles lançaram Martinho da Vila, João Nogueira, Jorge Aragão, Dona Ivone Lara, o Lucas Nobile, que teve aqui, ele escreveu sobre Dona Ivone Lara dentro do projeto Samba Book, né? Tem livros maravilhosos, e só que com esse formato engessado. Só que aí eu e Jane pensamos assim, caramba, ok, a gente vai contar a carreira do Zeca através dos discos. Só que o Zeca é um personagem tão espetacular, né? Um personagem que transcende tanto a música dele, né? Quando você for falar do Zeca, você pode falar da música, é uma parte muito importante, mas tem uma outra parte que a gente não pode deixar de lado. Então a gente optou por fazer um grande capítulo inicial, que a gente chamou de Numa Estrada dessa Vida, né? Citando aí Mestre Monarco e Ratinho, que a gente contou a vida do Zeca pré-música, né? Pré-primeiro disco. E aí depois, quando a gente começa a falar dos discos dele, a gente aproveita a obra para falar da pessoa. Porque, de alguma forma, a obra do Zeca está muito ligada àquela persona, né? Então, quando o Zeca canta se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo, ele não está jogando palavras ao vento, ele está falando dele, ele está falando do estilo de vida dele, ele está falando do personagem Zeca Pagodinho. Então a gente aproveita essa música para falar da relação dele com a bebida, né? Quando ele canta, por exemplo, uma música que fala de Xerém, a gente aproveita para falar de Xerém. Então quando ele fala da Portela, a gente fala da relação dele com a Portela. Então a gente foi passeando pela obra dele, mas aproveitando para contar todos esses causos e tudo que envolve esse personagem, que é um personagem, para mim, é o personagem mais interessante do Brasil. Assim, eu acho o Zeca um cara fantástico. Só o nome, né, Fabiane? Se a gente pensar no nome Zeca Pagodinho, não parece um nome feito numa reunião de um departamento de marketing de uma gravadora, que pensou assim... Parece um nome criativo de esmalte. Não é? Acho que o profissional do marketing pensou assim, eu quero que ele se identifique com o povo, então ele vai ser um Zé, ele vai ser um Zeca, ele é um de nós, ele é um Zé do povo, ele é o nosso Zeca, né? Ah, tá bom, sobrenome, eu quero que ele leve o nome do gênero, o gênero vai no sobrenome dele, né? Então ele é o Zeca Pagode. Só que vamos criar mais intimidade ainda? Vamos botar esse pagode no diminutivo? Cara, Zeca Pagodinho é genial, né? Então, assim, é um personagem que envolve muita coisa, porque o samba, a gente estava falando disso agora há pouco, ele é mais do que um gênero, né? Ele é um estilo de vida, ele é uma forma de estar no mundo, né? A gente não conhece, por exemplo, nenhum outro gênero. O samba tem peculiaridades fantásticas, assim. A gente não conhece nenhum outro gênero que fique falando sobre a sua morte. Né? A gente não ouve música de rock falando o rock vai acabar. Né? A gente não ouve o forró falando o forró está agonizando. O samba não. O samba é cheio disso. O samba agoniza, mas não morre. Né? O show tem que continuar. Eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou só se foi quando o dia clareou, já dizia Paulinho da Viola, né? Luiz Carlos da Vila, o sonho não acabou e nem se acabará. Então, assim, o samba carrega essa... Por que o samba fala o tempo inteiro de agonizar e não morrer? Porque o samba veio disso, né? O samba veio da batucada dos escravizados que estavam ali fazendo o samba para sobreviver.
Então, além disso, depois ainda foram perseguidos absurdamente, né? A perseguição ao samba, a capoeira, as religiões de matriz africana eram institucionalizadas, né? Então, o samba efetivamente quiseram matar o samba, né? Então, o samba canta isso. Então, por isso que o samba é esse estilo de vida, por isso que o samba é muito mais do que um simples gênero musical, e eu acho que o Zeca consegue personificar o que é o samba no Brasil. Cara, Zeca Pagodinho para presidente. Já que a gente está falando de samba, vamos falar de mulheres no samba, Marilda? Sim, com certeza. Por muito tempo, as mulheres elas não estavam nesse espaço do samba, né? Na verdade, elas não estavam em espaço nenhum, mas no espaço do samba. Ou estavam muito apagadas, ou estavam muito silenciadas, invisibilizadas. Não que isso hoje esteja equilibrado, igualitário, mas quando que isso começou a mudar, Marilda? Olha, na verdade, isso sempre aconteceu, não é? Como você mesma disse, quer dizer, essas mulheres elas foram silenciadas e invisibilizadas, né, dentro desse panorama do samba. Entretanto, se a gente volta antes da indústria fonográfica, se a gente vai para o final do século XIX e pega, por exemplo, teatro de revista, da indústria fonográfica, o teatro de revista foi uma referência, foi um celeiro de produção da música brasileira, né? Os lundus, machiches e polcas estavam presentes nesse espaço de entretenimento e que era, vamos dizer, discriminado pelas elites, né? Porque o teatro de revista quem frequentava inicialmente eram homens, e além disso tinha toda uma carga, sabe, de preconceito muito latente. Então, as mulheres atrizes, cantoras que estavam nos palcos das revistas eram consideradas prostitutas, mulheres vamos dizer assim, que não estavam preparadas para serem do lar, não é? Nem do lar, nem de família. E Aracy Cortes foi uma dessas mulheres. Então, Aracy Cortes foi a primeira cantora brasileira e atriz a gravar gêneros como samba-canção, por exemplo, a Ioiô, que é Linda Flor, ela gravou antes de qualquer pessoa, antes de qualquer artista, né, e fez muito sucesso com isso. Mas, além de Aracy Cortes, Otília Amorim, que ao casar largou o teatro de revista, né, a Aurélia Delorme, e uma série de vedetes e artistas que já cantava, a Chiquinha Gonzaga, né, que diz que teve uma exposição belíssima, que acho que agora no Itaú Cultural vai acontecer, né, justamente também trazendo a trajetória, o percurso dessas artistas, mulheres, em sua maioria também negras e afrodescendentes, que foram invisibilizadas e apagadas como protagonistas do samba. Então, eu trago sempre essas artistas lá anterior para poder mostrar que isso sempre aconteceu. Depois, a Tia Ciata, a capa do livro, inclusive, é a Tia Ciata, né? A Tia Ciata que, junto com Donga, participou, sim, né? Dado pelo telefone, e Jonga, né, Donga não colocou o nome dela como uma das autoras de Pelo Telefone, que foi, inclusive, criada na própria casa dela, na Pequena África. Então, a gente vai percebendo as pastorinhas, né? O Leonardo pode dizer muito bem isso. Se a gente mergulha na história do samba, a gente percebe que os sambas enredos e os sambas, eles só faziam sucesso se as pastorinhas gostassem e cantassem. Se elas não cantassem nas quadras os sambas enredos, eles sequer seriam, entendeu, conhecidos pelo grande público, porque elas é que colocavam, imprimiam sua própria voz e também o seu próprio gosto musical naqueles sambas que estavam ali, entendeu, circulando naqueles espaços de entretenimento e de resistência. Então, isso sempre aconteceu. Agora, obviamente que, paulatinamente, a própria indústria fonográfica e o próprio papel da mulher, né, enquanto protagonista da sua própria história, como Dona Ivone Lara, que no início da sua carreira também, né, não assinava os seus próprios sambas. Alessi Brandão, que passou anos sem gravar, porque se recusava a gravar discos cujo discurso ela não compactuava, ela não aceitava. Então, a gente vai vendo que, ao longo da história da música popular brasileira, em especial dessas intérpretes negras e também sambistas, elas sempre estiveram presentes, sempre, olha que linda essa foto, sempre estiveram presentes na música brasileira, e sempre foram invisibilizadas, mas como, na verdade, ser mulher é um ato de resistência e de insubmissão,
Então, acho que cada vez mais, né, as mulheres vão assumindo esse protagonismo proscênio. No período, por exemplo, da década de 70, tanto Alcione quanto Beth Carvalho e Clara Nunes, as três emparelhavam sucessos juntas, cantando samba, como sambistas. E isso a gente vê a própria Elza Soares, né, também, que começa a sua carreira cantando grandes sambas, fazendo sucesso como sambista. Então, isso sempre aconteceu, mas dentro desse universo, desse panorama da indústria fonográfica, do mercado da música, ainda tem a questão do estigma, né? Essas mulheres negras, elas só podem ocupar o nicho de sambista. Isso também é um problema a ser resolvido. Zezé Mota sofreu uma série de preconceitos porque justamente não admitia unicamente gravar um disco de samba. Não porque o samba seja um gênero menor, ao contrário. O samba é a matriz da música brasileira, mas porque a indústria fonográfica insiste em colocar nesse único nicho essas artistas, entendeu? A Laide Até Costa. hoje, né, Marilda? O Edmuna é uma cantora baiana, super contemporânea, super da nova geração, e ela diz isso. Que por muito tempo ela não queria mergulhar na música porque ela não se identificava como cantora cantando samba. E a mulher negra cantora sempre é colocada nesse lugar. Léo, para quem está assistindo a nossa live, explica quem eram as pastorinhas. Olha, as pastoras eram... É muito interessante esse começo das escolas de samba, porque elas são sempre citadas, né? As mulheres, elas estão sempre nesse lugar da tia, né, que é representada pela tia Ciata, né, como a Marilda citou, que era a grande tia, né, que era uma mãe de santo, que vivia ali na pequena África, no entorno da Praça 11, no centro do Rio de Janeiro. E é interessante pensar que o papel das mulheres nesse começo da história do samba e das escolas de samba era esse papel de pastoras. Então, eu gostei muito, vou até aproveitar, Fabi, porque você mostrou o livro da Marilda, e eu uso o livro da Marilda na bibliografia de um livro que eu terminei de escrever agora na pandemia, que é sobre mulheres no samba. E o livro da Marilda foi muito útil. Eu foco em 5 histórias. E, por acaso, a Marilda citou as 5 personagens, que é um ABCD, que são Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Elza Soares. Então, eu foco para mostrar como o papel, o lugar que a mulher ocupou no samba sempre foi cravejado pelo fato de... Vou reformular aqui a frase. Pelo fato de elas serem mulheres, elas enfrentaram uma série de questões que outros artistas não enfrentaram, que artistas homens não enfrentam. Então, eu foquei a trajetória delas pensando no que elas enfrentaram durante essa trajetória de sucesso das 5, pelo fato de serem mulheres. Só que aí, para começar a falar delas, eu volto lá atrás. Então, começo lá em Chiquinha Gonzaga e em Tia Ciata, que abrem o livro, né, que são as duas ali que estão como pedras fundamentais dessa Pilares, história. né? Exatamente. Aí passo por Aracy Cortes, que foi a primeira grande estrela, né, como cantora de samba. Só que olha que interessante a gente pensar na mulher até praticamente os anos 70, 80, só como cantora. Então, a mulher ela só podia ocupar um espaço no qual ela era insubstituível, porque a voz da mulher, o homem não consegue fazer igual. Então, nesse lugar... Mas o discurso era do homem, né? Isso. Mas, como instrumentista, como compositora, como produtora, como empresária da indústria fonográfica, a mulher não entrava nesses espaços, porque esses espaços eram todos ocupados pelo homem. Então, só era permitido a mulher... Nós tivemos grandes estrelas, né? Carmen Miranda, não precisa falar mais nada, né? Foi a mulher mais bem paga do show business americano na metade dos anos 40. Aracide Almeida, depois Maísa e Dolores, né? Cantando samba canção, né? Mas aí Maísa e Dolores são um corte interessante porque são mulheres que começaram a compor. Aí você fala, olha, então aqui já mudou um pouco a história, já são mulheres contando a sua própria história, falando do seu próprio discurso. Então, só na metade do século passado para cá, a gente começa a ter, né, uma mudança nesse panorama. Mas aí o livro passa dessas 5 e chega até a geração atual. Então, eu chego até a geração pós Tereza Cristina, Roberta Sá, Marina Iris, Moça Prosa, até a novíssima geração, né? E a novíssima geração ainda fala da dificuldade que é se assumir compositora, estar numa roda tocando como instrumentista,
É impressionante como a gente carrega, né, essas correntes, né, lá do século passado, mas elas são difíceis da gente se livrar. E só terminando de falar sobre as pastoras, que você me perguntou, é uma análise muito interessante pensar que as pastoras, ou seja, as mulheres dentro de uma escola de samba, lá no começo do século passado, elas só podiam existir coletivamente. Ou seja, não era a fulana de tal, não, eram as pastoras. Era um grupo, elas não tinham individualidade. A voz delas, elas todas cantavam no mesmo tom, em grupo. Então, o homem era o solista, mas a mulher só tinha voz coletivamente. Então, as cantoras do rádio, né, Léo? Exatamente. Então, é interessante a gente pensar como a mulher foi colocada nesse lugar, esse lugar da tia, né? Esse lugar da tia, que é um lugar espetacular e que a gente tem que aplaudir, e aplaudimos todos os anos. Cuidadora, né? Da cuidadora, né? Na Marquês de Sapucaí, a ala das baianas, porque são as nossas grandes mães, né? É delas que veio tudo. Só que esse lugar é um lugar muito restritivo, né? Porque as tias eram as mulheres que preparavam o lugar onde aconteceria o samba, faziam os quitutes e preparavam a bebida, e eram as mães dos sambistas. Aí chegou na hora da roda, você não tem registro nenhum, embora elas fossem, mas você não tem registro de mulheres instrumentistas, mulheres compositoras, registros que eu digo sólidos, né? Como vocês estavam falando, tia Ciata, Mário de Andrade já diz, né, no seu livro, que tia Ciata era partideira, que tia Ciata tocava violão. Tocava violão. A gente teve a polêmica do prato e faca, agora recentemente, né, por conta da live do Caetano, e todo mundo lembrou de João da Baiana, que foi o introdutor de prato e faca no samba. Todo mundo falou de João da Baiana. Só que quem ensinou prato e faca para o João da Baiana foi tia Persiliana, a mãe do João da Baiana. Então, a tia Persiliana tocava prato e faca, só que quem entrou para a história foi o João da Baiana. Então, esse lugar da tia, embora seja um lugar que a gente tem que reverenciar, e tem que reverenciar mesmo, mas ele sempre restringiu o papel das mulheres. Elas só conseguiram sair desse lugar na metade do século passado para cá. Pergunta que não quer calar, quando é que vai ser o lançamento desse livro, Léo? Olha, ele já está entregue, eu já entreguei no ano passado esse livro, a gente está na fase de ilustrações, últimas revisões e tal. Eu acredito que esses 2 livros saiam ainda nesse primeiro semestre. É a minha... livro sobre as sambistas, sobre o ABCDE do samba, é isso? Isso. O livro chama Canto de Rainhas, sai pela editora Agir, e eu falo desse ABCDE, né? Alcione, Beth, Clara, Dona e Roniel, mas eu tenho vários capítulos do pré e vários capítulos do pós. Então, porque a ideia era dar um panorama, né, amplo dessa história, só que na história delas eu entro mais a fundo. Então, eu pego detalhes da história de cada uma delas, né, para mostrar um exemplo bobo aqui que a gente nunca se dá conta. Mas, por exemplo, rapidamente, a Clara Nunes fez um show, que foi um show célebre nos anos 70, com Vinícius de Moraes e Toquinho. Eu sempre cito esse exemplo porque eu acho que ele estreou aqui em Salvador, no Teatro Castro Alves. Exatamente. Clara foi para a casa de Vinícius aí em Salvador e tal. O show se chamava O Poeta, a Moça e o Violão. Ou seja, Vinícius era o poeta, o cara que escreve. Toquinho era o violão, o cara que toca. Clara Nunes era a moça. A moça. Clara não tinha nenhuma identificação artística. Clara Nunes era simplesmente uma mulher. Ela não era nem a voz, ela era a moça. Então, assim, são coisas pequenas que eu mostro na trajetória delas, como o fato de serem mulheres faziam elas serem vistas de outra forma. E eu falo muito também dessa questão das mulheres negras. Tem um capítulo que fala só de mulheres e negritude, né? Como as mulheres... E a Elza sofreu muito com isso, com essa questão de ser encaixotada. Olha aí a foto dos 3, maravilhosa essa foto. Cara. Linda. Clara, Vinícius e Toquinho. Que foto pertinente, botaram na hora certa. Linda. Obrigado. E falo de como Elza sofreu com o fato de ter que cantar samba e ser obrigada a cantar samba a vida inteira, e como, por outro lado, ela só teve reconhecimento quando deixou de cantar samba. Elza só começa a ter o reconhecimento que tem hoje quando grava lá em 2002 A Carne, né? E agora, na década de 2010, quando grava Mulher do Fim do Mundo, quando grava Deus é Mulher, ou seja, quando sai
do escaninho do samba. Então, a gente vê como para a mulher negra é difícil sair desse lugar e, por outro lado, como a gente valoriza pouco também o gênero. Porque uma cantora como ela faz só é colocada no pedestal quando deixa de cantar samba. É interessante, Leonardo, você trazer isso, porque, assim, na minha pesquisa de pós-doutorado, que também vai virar um livro, eu pesquisei 12 artistas da música brasileira, que vai de Aracy, só mulheres negras, só de Aracy Cortes até Lued Luna. E aí eu percebi que até mais ou menos os anos 2000, 2010, eu diria até 2010, a grande maioria dessas artistas foram chanceladas por homem. Todas elas, se a gente elencar, por exemplo, a Clementina de Jesus, a Hermínio Belo de Carvalho, que se torna o seu mentor. Se a gente elencar Elisete Cardoso, que fez 100 anos agora em 2020, a gente percebe também que foi Jacó do Bandolim. Aí a gente vai trazendo todas essas artistas, né, que de alguma maneira foram chanceladas por homens para conseguir ocupar, entendeu, o panteão da música brasileira. E, além disso, uma grande maioria delas também, né, claro, empregadas domésticas, como a Laíde Costa, como a própria Elza Soares, como Clementina de Jesus, como a Virgínia Rodrigues, que surge na década de 90 e que foi chancelada por Caetano Veloso, que gravou 2 álbuns com a produção de Caetano Veloso e também foi empregada doméstica. Então, se a gente for ver isso, a gente percebe que essas mulheres negras ainda continuam ocupando aquele lugar da invisibilidade e da chancela de homens para ocupar, entendeu, esses espaços dentro da indústria fonográfica que só serve para reproduzir ainda um pensamento machista, cis heteronormativo, sabe, sexista, que perpetua ainda na própria indústria e que, graças a Deus, com o advento da pirataria, ao mesmo tempo com a mídia, com a stream, a midstream, com a quebra da indústria fonográfica, essas artistas, né, conseguem justamente ocupar já, produzir o seu próprio trabalho, sabe, escrever suas poesias, fazer seus arranjos, contratar produtores, ocupar espaços, entendeu, que de alguma maneira jamais seria ocupado em momentos pregressos e que se tornam mais do que artistas, se tornam artivistas. Eu acho que essas artistas da contemporaneidade, como a Tássia Reis, que é uma rapper de São Paulo muito boa, como a Lued, como Larissa Luz, sabe, eu considero artivistas, porque ocupam este lugar não unicamente para um discurso poético, mas um discurso político também, desse lugar no mundo, sabe? Como mulheres feministas e negras, e que denunciam, entendeu? Todo esse pensamento ainda, sabe, eurocêntrico e colonialista. Né? Então, é importante. Gente, eu estou aqui, que aula! Marilda, ganhei meu dia, porque eu trabalho com novos artistas, a maior parte do meu trabalho é voltado para jogar os holofotes nessa nova geração da música brasileira, e aí você cita Tássia Reis, você cita Lued Luna, eu ampliaria esse leque, colocaria Xênia França, com certeza. Um monte de mulher incrível, Linda Quebrada, Jussara Marçal. Isso, pois é. Exatamente. A Açucena, né? A Açucena, Raquel Virgínia, né? Raquel Virgínia, Raquel e a Açucena, inclusive, acadêmicas também, né? Vale ressaltar aqui. Ô, Léo, desculpa, eu te interrompi, é que eu me empolguei. Que você ia complementar? Eu gostei muito da Marilda ter falado sobre essa figura do homem que puxa a mulher para o estrelato, né? Eu trato disso num trecho do livro. Acabou não sendo um trecho muito extenso, mas foi justamente quando eu falo do Hermínio com a Clementina de Jesus, né, do Hermínio Belo de Carvalho. E se a gente pensar individual, essa figura nas teorias, essa figura chamada do Salvador Branco, né? Isso. Aquele cara que escolhe uma figura para que ela saia do anonimato, saia de uma classe social menos favorecida e passe para os holofotes, né? Se a gente pensar individualmente, né, cara, a gente não pode individualmente criticar, por exemplo, o Hermínio. É maravilhoso o que o Hermínio fez, só que quando a gente pensa coletivamente, quando isso é uma regra, né, quando a gente vê que essa é uma regra, né, a gente vê que esse mecanismo só existe para reforçar a necessidade, no caso a gente está falando de uma mulher negra ou de mulheres negras, de necessitarem do aval de um homem branco para saírem do lugar de invisibilidade. E exatamente. Aí, Marilda, de um exemplo fantástico, eu penso em Jovelina Pérola Negra, tem uma coisa muito interessante, se a gente olhar
o primeiro disco da Jovelina Pérola Negra, que foi lançado em 86, logo depois do estouro dela, ela grava um Pau de Sebo junto com Zeca Pagodinho, Mauro Diniz, que é o Raça Brasileira, e depois cada um vai fazer o seu disco solo. A Jovelina grava de 85 para 86 o seu primeiro disco, que é um estouro. Se vocês olharem a capa do disco da Jovelina, a Jovelina tá com um lenço na cabeça, sem maquiagem, sem joia, sem nada. É um close da Jovelina, né? O rosto dela forte, com ela não está sorrindo, ela está com a cara fechada, com um lenço na cabeça, sem maquiagem, sem joias. Ou seja, eles tentam reforçar a ideia da... Exatamente. Puxa vida, eu estou adorando o nosso... Maravilha, as ilustrações, parabéns. A nossa conversa. Olhem a capa do primeiro Vitor arrasa, nossa editora arrasa. Obrigado, Vitor, você arrasa mesmo. Ela está com lenço na cabeça, ela está sem maquiagem, ela está sem joias e ela não está sorrindo. Ou seja, tenta-se reforçar a ideia da empregada doméstica, porque a Jovelina também foi empregada, da empregada doméstica que consegue, assim como Clementina, assim como tantas outras, assim como Elza, que consegue chegar a gravar um disco. Se a gente olha todos os lançamentos daquele ano, ou se a gente olha todos os lançamentos da Jovelina depois disso, em nenhum deles aparece uma mulher sem maquiagem, sem joias, com um lenço na cabeça ou sem sorrir. Inclusive, os próximos discos da Jovelina, todos, ela está cheia de pérolas, ela está maravilhosa. Então, e começa a amarrar o turbante de outra maneira, né? Ela começa a assumir um turbante enquanto adereço, né? Assim, sabe? Que enaltece a beleza negra feminina. Fica muito claro como eles tentam, como a indústria fonográfica, né, tenta enquadrar esse personagem como, olha aqui, olha uma outra empregada doméstica que nós conseguimos enxergar e estamos trazendo para o mercado fonográfico. Então, eu acho esse exemplo um exemplo fantástico para ver. É mais uma das questões que as mulheres, aí, especificamente uma mulher negra, enfrenta, né? Ou seja, para a Jovelina chegar lá, olha a dificuldade que ela teve, enquanto as Jovelinas não chegaram. Isso é Nossa! Não, e o ter mais interessante também, Leonardo, é que algumas que chegaram não conseguiram se manter. Clementina é uma delas, por exemplo, né? Clementina, ela se aposenta ainda como empregada doméstica, sabe? Quer dizer, e ela se aposenta como empregada doméstica sendo ajudada com as últimas prestações do INPS, na época, por Paulinho da Viola, que começou a carreira com ela, né? Vale ressaltar, no show Rosa de Ouro, né? E que ajuda ela para poder pagar as parcelas finais para ela se aposentar como doméstica. Então, a gente percebe que, na verdade, essas artistas, né, que ocupam esse panteão da música brasileira, elas não têm o reconhecimento devido em vida e, além disso, não conseguem mudar o padrão de vida delas enquanto artista. Clementina vira rimo de família, até morrer praticamente ela sustenta as filhas, os netos, bisnetos, sabe? A Elisete Cardoso, nem se fala, a Elisete Cardoso tinha uma jornada exaustiva, sabe, como cantora, para dar conta de 2 filhos que ela tinha e da mãe. Porque o pai que perseguia ela para mantê-la, vamos dizer assim, pudica, né? Tirou ela da escola, aos 9 anos ela começou a trabalhar, entendeu? Vendendo a granel, cigarros e coisas do gênero. E começa a trabalhar de taxi girl, grávida do único filho que ela teve. Então a gente vai percebendo que as histórias de vida dessas mulheres, mesmo no universo da música, ocupando esse panteão da música brasileira, ainda é uma história carregada, entendeu, assim, de invisibilidade, carregada das mazelas que essas mulheres negras sofrem no seu cotidiano e na sua origem, e que se perpetua e que, graças a Deus, vem se rompendo a passos de formiguinha, como diria Angela Davis, mas de maneira inexorável, né? E a gente já percebe justamente nesses faróis, né, que estão aí surgindo e pululando, como Jussara Marçal, como Lued Luna, como Larissa Luz, como Xênia França, como tantas essas mulheres, Virginia Rodrigues, né, que de alguma maneira estão aí, entendeu, se tornando ativistas e com discurso, sabe, de empoderamento mesmo desse universo do feminismo negro, trazendo aspectos de, sabe, de militância na música, sabe, como a Patrícia Hill Collins traz, né, uma grande feminista americana, né, que, na verdade, é importante que cada vez mais essas mulheres negras ocupem esses lugares na mídia, mas mais importante do que ocupar esses lugares é você, de alguma forma, trazer um discurso de transformação,
sabe? E de militância no sentido de mostrar que a arte, ela não é dissociada de um tempo histórico. Então, isso é muito importante que a gente também pense, né? Quando a gente traz esse percurso de todas essas mulheres da música popular brasileira, né? E do próprio samba enquanto gênero musical, o próprio samba enquanto, sabe, um modus vivendi, né? De grupos, em sua maioria, afrodescendentes e periféricos, mas que resistem, persistem e resistem enquanto seres artistas. Então, é nesse sentido, é Gente, importante. eu estou calada porque eu não tenho nada a declarar nessa aula, eu sou ouvinte, estou aqui anotando um monte de coisa que vocês vão falando, eu vou me lembrando. Me lembrei de uma coisa também, que não tem a ver, mas tem a ver com o que a gente conversou. A minha tese de mestrado fala sobre mulheres que seguiram a carreira política sem o aval de homens. Porque, como a gente estava falando aqui, no Brasil também a gente tem pouquíssimas mulheres que seguiram a carreira política, que ocuparam esse espaço público sem ser, por exemplo, sobrenome de marido, que era político. Aí a gente tem, por exemplo, Marta Suplicy, sobrenome de marido, Rosinha Garotinho, sobrenome de marido. E tem uma série, a gente tem pouquíssimas mulheres que ocuparam esse espaço público sem esse aval, sem essa chancela de homens, né? Então a gente vê que não é só na música, a mulher até hoje precisa, para ser respeitada, muitas vezes, desse aval masculino. E quero também lembrar todo mundo que está assistindo, já que a gente falou das mulheres no samba, principalmente nesse lugar da composição e de instrumentista, nessa websérie que no mês de março o Papo de Música vai colocar no ar, a gente tem apenas uma mulher compositora entre os 10 nomes. É Manu da Cuíca, compositora da Mangueira, dessa novíssima geração, uma das autoras desse samba enredo antológico, Histórias para Ninar Gente Grande, que levou a Mangueira ao título em 2019. Bom, a gente está quase indo para o final, porque a gente já está aqui papeando há 1 hora. Eu sei, eu não quero interromper também, mas a gente precisa, porque as pessoas, né, não vão acabar não ficando mais tanto tempo, e vocês têm outros compromissos, e o nosso acordado era mais ou menos 1 hora. Queria fazer uma perguntinha rápida para o Léo. Tenta resumir, Léo, para a gente conseguir... eu consegui fazer mais umas 3. Eu queria saber como é que uma pessoa que nasceu no berço da Portela e do Império foi escrever sobre o Salgueiro. Isso porque sobre a Vila Isabel tudo bem, mas sobre o Salgueiro. Tudo convite, Fabi, convite. Esse foi o Aidano André Mota, meu grande amigo querido, que estava fazendo a coleção Cadernos de Samba e me convida para fazer um livro sobre o Salgueiro. O Simas tinha escrito sobre a Portela na mesma coleção, então a Portela já estava em boas mãos. Aliás, estava na mão de um imperiano, que é o Simas, né? Então ele faz o livro da Portela, e o Aidano me chama para escrever um livro sobre o Salgueiro, que é esse aí, o Explode Coração. E agora eu vou ter o prazer, a alegria, a honra de fazer um outro livro sobre o Salgueiro, só que aí vai ser bem diferente desse, vai ser um formato totalmente diferente, mas junto com um grande mestre, né? Salve, salve, Ney Lopes. Estou assim, honradinho de escrever um livro com o Ney Lopes, vai ser aquele negócio que a gente bota assim na parede, que a gente coloca no currículo. Então, tá vindo outro livro aí sobre o Salgueiro, mas com outra ótica e mais do que bem acompanhado, né? Lá com o nosso mestre Ney. Com certeza. Ô, Léo, vou aproveitar que você está aqui para te fazer uma provocação. Já que você é jurado do Estandarte de Ouro, por que as escolas do Estandarte de Ouro, na maioria das vezes, as escolhas, né, do Estandarte de Ouro, na maioria das vezes, diverge do júri oficial da Liesa? Ô, Fabi, porque são julgamentos totalmente diferentes, né? São julgamentos que olham para coisas diferentes. Então, a Liga, dando um exemplo básico, a Liga, ela julga no erro, né? Então, ela vai tirando pontos a cada erro da escola. Para o Estandarte de Ouro, o erro não importa. A gente valoriza a escola que acerta mais. E uma outra diferença básica é a seguinte, o Estandarte de Ouro se deixa levar pela emoção. Então, você falou aí de Mangueira 2019. Quando a gente é arrebatado por aquilo, a gente fala, essa é a escola que merece o título. Nem sempre essa escola é a escola que merece o título pelo júri da Liga, porque se caiu o mestre-sala, se abrir um buraco, eles tiram ponto, e a gente não. Então, eu acho até bom que sejam julgamentos diferentes, porque se fosse para fazer o mesmo julgamento, não tinha sentido ter um prêmio. O legal é que sejam 2 olhares diferentes sobre as obras artísticas. Ou seja, o olhar de vocês é mais humanista, vai. E a gente se arrepia. Quando a gente se arrepia, a gente fala, olha, eu não sei porquê, mas isso é bom. A gente vai pelo arrepio, isso é maravilhoso, né? Queria encerrar, na verdade eu vou encerrar com umas palhinhas, mas eu queria a última pergunta oficial. Eu queria fazer
é para os dois. E eu queria falar sobre responsabilidade social, porque a gente está num momento ímpar da humanidade e o carnaval, assim, Bahia e Rio de Janeiro, né, as capitais principalmente, vivem do carnaval. O carnaval é uma festa que movimenta muito dinheiro, que ajuda muito no PIB e que também tem um mercado carnavalesco, que aí a gente pode falar de costureiras, artesãos, passando por muita gente, catador de latinha na rua, enfim. E aí eu queria perguntar para vocês dois, opinião pessoal, como é que vocês acham que ficou a responsabilidade social num momento como esse? Tanto das iniciativas privadas, que durante décadas lucraram milhões e lucram e vão vir a lucrar milhões com o carnaval, quanto também do governo. O governo do estado do Rio de Janeiro, quer dizer, o governo da cidade do Rio de Janeiro já anunciou um edital que vai fomentar os trabalhadores do carnaval, mas a gente não tem ainda informações concretas, quando, onde, quando sai o dinheiro, enfim. E Salvador eu não estou muito por dentro, mas eu queria falar com vocês um pouco para a gente encerrar sobre responsabilidade social. Quem começa? Quer começar? Eu acho que sempre, na verdade, o carnaval e todas essas manifestações, né, que envolvem muito dinheiro e patrocinadores, eu acho que falta responsabilidade social. O pensamento principal é lucro, é lucrativo. No caso, estou falando no caso específico do Carnaval de Salvador, né, de toda essa parafernália, essa indústria, né, que alimenta e que fomenta e que, sabe, lucra com isso cada vez mais, e que, na verdade, não está muito interessada em de que maneira essa população, principalmente nesse momento em que pelo qual nós passamos, se vai ou não conseguir sobreviver, né, com todas essas mazelas e todas essas dificuldades pelas quais eles enfrentam. Então, eu acho que o compromisso é muito pouco, é aquém do necessário, e falta, sim, na verdade, um pensamento mais solidário, um pensamento mais propositivo, um pensamento mais educativo, socioeducativo, que transforme, sabe, essa sociedade, esse microsocial, né, que envolve o carnaval especificamente. Aqui, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, né, que teve, acho que foi nacional, mas que na Bahia também teve, os valores eram assim, e o próprio auxílio emergencial para os artistas, né, que na verdade precisavam desse auxílio também, que só vivem disso, foi algo vexatório. Os pré-requisitos eram tantos, sabe, as dificuldades maiores ainda, que eu tenho grandes amigas e amigos que vivem de música e que não conseguiram auxílio, porque se você, por exemplo, tem alguém da família que recebe um salário, você não tem direito ao auxílio emergencial. Então, é assim, uma série de exigências e dificuldade que foi impossível para eles conseguir o auxílio. Então, eu acho que falta sim, sabe, um olhar mais solidário, falta sim um olhar mais propositivo e democrático de como esse dinheiro, de como esses recursos, de como esses patrocinadores podem transformar, entendeu, efetivamente a sociedade, porque o que eles querem é só visibilidade, o que eles querem é só justamente lucro, e se associar a artistas que têm visibilidade e que já lucram muito. Então, também eu sinto falta de artistas que também tenham essa preocupação social transformadora, sabe? No sentido mesmo de ser ativista, sabe? De arregaçar as mangas e dizer, não, vamos lá, porque o momento pede, entendeu, essa militância. Então, falta, sim, responsabilidade. Léo. Ô, Fabiane, eu acho que a gente caiu numa armadilha, falando aqui especificamente do Rio de Janeiro e das escolas de samba, né, que foi associar qualquer verba que entra na escola de samba, seja dos organismos públicos ou de empresas privadas, de associar isso ao desfile. Né? Então, por exemplo, a Prefeitura do Rio dava R$2 milhões para cada escola de samba do Grupo Especial. Estou falando pré-Crivella. Vamos ignorar esses 4 anos de Crivella que já passaram. Esse inferno que já passou. Fingir que eles não aconteceram. A prefeitura dava 2 milhões para cada escola de samba. Só que ela dava 2 milhões para cada escola produzir o seu desfile. Só que para a cidade do Rio de Janeiro, o valor de uma Portela, de uma Mangueira, de uma Vila Isabel, de um Salgueiro, não é só produzir o desfile, é também produzir o desfile. Então, eu acho que o erro foi essa subvenção municipal não estar associada a nenhuma contrapartida social. Não estar associada, por exemplo, a sua quadra abrir X vezes no mês, a sua quadra ter projetos
artísticos, projetos sociais, a uma entrega da escola de samba para a comunidade. Então, acabou que o desfile ficou inflacionado, porque as escolas de samba, por exemplo, pegam desses 2 milhões, 1 milhão, por exemplo, é para pagar o seu carnavalesco. Então, assim, vale a pena a prefeitura tirar, né, 2 milhões para cada escola de samba, para que elas tragam engenhocas da comissão de frente que custam R$500 mil? Ou era necessário que essa verba tivesse associada a uma vida comunitária daquela escola de samba? Assim como o dinheiro das empresas privadas também está sempre associado ao enredo. Então, eu acho que a gente tem que dissociar. É claro que o desfile é importante, é claro que é o que traz visibilidade e é o que traz muitos turistas para o Rio, movimenta a economia, é fundamental. Mas parte desses 2 milhões tem que estar associada a uma entrega social das escolas de samba. Por exemplo, uma escola de samba que recebe R$2 milhões no grupo especial, digamos, o Império Serrano foi rebaixado, no ano seguinte, como ele está na Série A, ele só vai receber R$300 mil. Então, assim, a importância do Império Serrano para a cidade diminui porque ele foi para a Série A. O Império Serrano merece 6 vezes menos verba em relação à sua importância comunitária, porque ele não está no primeiro grupo. Então, assim, essa associação da verba com o desfile, com a competição, é muito nocivo nesse sentido. Eu acho que a gente tem que começar a dissociar isso, e a prefeitura e empresas, né? É porque o empresariado brasileiro pensa só no próprio umbigo, mas se eles enxergassem um pouco além disso, né? Dissociar esse dinheiro do desfile, né? E associar esse dinheiro ao impacto das escolas de samba nas suas comunidades, na cidade do Rio de Janeiro. Isso acontece, esse impacto, desculpa, justamente nos blocos afros, por exemplo, como Ileaie, como Muzenza, entendeu? Acontece. A responsabilidade social desses blocos é anualmente, todos os anos. Então, são escolas de formação, sabe? A comunidade é completamente aproveitada o tempo inteiro, em uma série de ações, sabe? Como ONGs, como cursos de formação, cursos de línguas e tudo mais. Isso, os blocos afros, eles fazem esse trabalho, né? O Olodum, o Muzenza, o Ileaie e tudo mais. E cada vez recebe menos verba no carnaval, tanto que o Ileaie estava correndo o risco de não desfilar no carnaval passado e esse, porque não houve, porque não tinha patrocinador. Porque só quem quer patrocinar, justamente os patrocinadores, eles só querem associar aqueles artistas que já, entendeu, se afinam com as suas respectivas marcas. Então, isso Léo, eu quero saber se o Dudu Paz já te chamou para uma reunião. Oi? Léo, quero saber se Eduardo Paz já te chamou para uma reunião, para a gente tentar arrumar isso. Não, isso causa um problema, Fabiane, que é o seguinte: então, esse ano, como não teve desfile, as escolas não recebem subvenção. Imagina que loucura. Elas podem fechar as suas portas. Então, esse ano, já que não tem desfile, não, pelo contrário. Nesse momento de pandemia, elas são ainda mais importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento de pandemia, elas são ainda mais importantes para as suas comunidades. E muitas escolas, não todas, mas muitas escolas fizeram a sua parte. Fizeram máscaras, recolheram cestas básicas para as suas comunidades, distribuíram quentinhas, fizeram o que a gente espera delas. Só que o que elas recebem, por exemplo, de apoio público, não existe, porque elas simplesmente não desfilaram. Então, assim, há um descasamento entre a real importância das escolas de samba e como elas são vistas por quem tem a grana, por quem patrocina, seja o poder público ou a iniciativa privada, né? Uhum. É isso aí, gente. Já que a gente está falando aqui de falta de verba, a gente vai passar um videozinho rapidinho para que a gente consiga se manter no ar em 2021. Em 30 segundos eu estou de volta para a gente encerrar esse bate-papo. Oi, oi! O Papo de Música está com uma campanha de financiamento coletivo para a gente se manter no ar neste ano de 2021. Se você acompanha o canal, você já sabe que por aqui a música é protagonista. Toda semana a gente coloca no ar 2 entrevistas inéditas e exclusivas com artistas ligados à música brasileira. Para apoiar o nosso financiamento coletivo é super fácil. Na página do Papo de Música no Catarse, você pode escolher uma das várias recompensas que criamos, aquela que melhor te atender, aquela que você mais gostar. E aí você pode apoiar o Papo de Música através de pagamento por boleto, cartão de crédito ou débito ou PayPal. Gente, no meio de uma crise como essa, apoiar o jornalismo independente também é um exercício democrático. Bora colaborar?
É isso aí, gente. Para encerrar, eu queria pedir uma palhinha, uma de cada um, porque afinal de contas é papo de música, então a gente também cantarola aqui, vai. Queria começar com a Marilda. Queria pedir para a Marilda uma palhinha de um samba baiano, ou um samba de um compositor baiano, de um samba que tem a cara da Bahia, Marilda. Eu acho que o Riachão, né? Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Não se aborreça, moço, da cabeça grande você bem. Não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta sem leiteira já encheu sua mamadeira, vai mamar de outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Arrasou, gente! Olha isso! Léo, ficou difícil para você, hein, Léo? Você me bota como cantora? Isso é uma coisa, né? Uma palhinha de um samba que é a cara do Rio de Janeiro. Olha, eu estava pensando, para mim, o sambista que é a cara do Rio, a gente falou do Zeca, mas eu queria falar do Martinho, porque para mim o Martinho é o grande gênio disso tudo, é o cara mais importante do Carnaval do Rio, é o gênio carioca, enfim. E aí tem o samba do Martinho que eu adoro, que é um samba que fala da criação, um dos sambas que fala, a gente conhece muito a criação do mundo na tradição Nagô, da Beija-Flor, mas o Martinho tem esse samba chamado Guibalá, que pouca gente conhece. Eu acho uma pena esse samba ser pouco conhecido. Então eu vou fazer um trechinho dele. É o samba da Vila Isabel de 1993. Ele é assim: meu Deus, o grande Criador adoeceu, porque a sua geração já se perdeu. Quando acaba a criação, desaparece o Criador. Para salvar a geração, só esperança e muito amor. Então foram abertos os caminhos e a inocência entrou no templo da criação. Lá os guias protetores do planeta colocaram o futuro em suas mãos e através dos orixás se encantaram com o Deus dos deuses Olorum e viram como foi criado o mundo, se encantaram com a mãe natureza e por aí vai. É um samba lindo do Martinho. Arrasou! Martinho da Vila, que vai estar aqui no Papo de Música. Estou olhando aqui o calendário no dia 29 de março, gente. Queridos, muito obrigada. Obrigada pelo tempo, pela inteligência, pelo compartilhamento de histórias, por tudo. Muito obrigada. Que aula! Na verdade, eu que agradeço, Fabiana, parabenizo também o Papo de Música, parabéns por esse projeto, por estarmos aqui ocupando esses espaços, sabe, independente, que precisa sim de financiamento para se manter ativo. Acho importante que, sabe, tanto os ouvintes quanto artistas possam também contribuir e colaborar. Agradeço também e fico muito feliz de ter compartilhado esse momento com o Leonardo. Muito obrigada também por essa troca maravilhosa. E, mais uma vez, quero desejar a todos, entendeu, que fiquem em casa, que se cuidem. É o momento de se cuidar e de ter esperança, porque o futuro, sabe, espero que seja mais alvissareiro para todos nós que vivemos esse momento tão difícil. Léo, quer se despedir? Agradecer muito, parabenizar pelo teu trabalho, porque assim, nós que pesquisamos música, a gente sabe o quanto é importante esse registro, né? Então, o registro que você faz, ele é feito hoje, mas ele vai ser fundamental nos próximos 500 anos, porque todo mundo que for pesquisar, essas pessoas que você está entrevistando, vão encontrar ali um material de qualidade e um material que está aí disponível para todo mundo. Então, esse seu trabalho é fantástico. Obrigado por me colocar junto com Marilda, adorei estar junto com ela. Só não gostei de estar com ela na hora do canto, porque aí foi uma goleada e aí não tem competição. Mas... Você mandou super bem, Léo. Obrigado, foi um prazer imenso. Obrigado a todos vocês. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse bate-papo no chat. Lembrando que amanhã, 7 horas da noite, eu vou estar aqui ao vivaço com a cantora e compositora Isabela Taviani. A Isabela é uma das vozes mais ouvidas no rádio do Brasil. Então, certamente, se você não está ligando o nome à pessoa, a voz da Isabela Taviani você vai reconhecer. Amanhã, 7 horas da noite, Isabela Taviani comigo aqui no Papo de Música. Beijo, boa noite, galera. Beijo. Tchau.
Bom, essa é uma ótima pergunta e eu nem sempre estou pronto para responder pergunta difícil. Tô passando para falar para vocês se inscreverem nesse canal maravilhoso, Papo de Música. Quem que você cresceu ouvindo? Boa pergunta. Essa é uma belíssima, boníssima pergunta. Cara, que pergunta massa, porque é uma discussão sempre assim na minha cabeça. Interessante pensar nisso. Muito boa a tua pergunta. Nossa, Fabiane, você começou com a pior pergunta de todos. Agora eu vou entrar numa questão existencial aqui. Muito interessante a sua pergunta, porque se inscreva no canal, no Papo de Música, curta esse vídeo, tal, paraná. E aqui, seu pai roubou sua mãe? Rapaz, por que tu falou essas coisas? Uai, gente, estudei. Boa pergunta, não sei se eu vou saber responder, mas... Perguntas. Foda, porque com você eu fico muito aberto pra falar as coisas que eu realmente penso. Adorei, eu sempre quis vir aqui, meu Deus. É um prazer enorme. Se todos fossem iguais a você. Adorei você. Mas é tão rápido, dá vontade de ter mais, assim, ter outro, sabe? Obrigada. Compartilhe, divulgue, porque é um pouco da história da música. Posso só te até fazer uma foto? Por favor, né? Papo de música. Papo de música. Apresentação, eu, Fabiane Pereira.